Olá a todos, eu sou Rafael Favetti e vamos começar aqui o nosso primeiro programa sobre migrações e o Brasil. É evidente que o Brasil ganha contornos cada vez mais importantes na política mundial e, claro, atrai cada vez um número maior de imigrantes. O que são migrantes? Qual a diferença entre migração e outros movimentos de seres dentro do planeta Terra? O que é refúgio? Como isso se dá? Como o Brasil absorve os imigrantes? O que é o visto? O que é isso? O que é aquilo? Isso tudo ao longo de vários programas você vai saber. Mas o mais importante para hoje é nós termos a honra de ter aqui o Paulo Willis, que é do Ministério da Justiça. Nós vamos perguntar para ele quem é ele, como ele chegou aqui em Brasília, como ele trabalha sobre isso, qual é a visão dele sobre o cenário de imigração no Brasil. Paulo, muito obrigado por estar com a gente. E a primeira pergunta que eu faço é quem é você? Como é que você veio parar nesse tema aqui de migrações? Boa tarde, Rafael Favetti. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham esse podcast. Uma honra enorme participar do primeiro podcast, né, que é Migrações e o Brasil. Espero que a gente possa estar à altura mesmo dessa reflexão. E eu agradeço pela pergunta, né, porque eu acho que quando a gente se pergunta quem a gente compreende a nossa história, também fica mais fácil para a gente compreender o lugar do migrante na história do nosso país e da nossa sociedade, né? Bem, eu sou neto de migrantes também, né? Meu sobrenome é Illes, vem da Hungria, né? Se pronuncia assim mesmo, Illes? Illes, exatamente. As pessoas geralmente têm dificuldade, eu já ouvi de tudo, Willis, Ilhéus, né? Mas é Illes. Com um S no final, não é tipo afrancesado, né? Ilê. Não, é Illes, Illes, né? Mas sou de uma família de imigrante. Meu avô, quando eu tinha 6 meses de idade, saiu do interior do Paraná com 11 filhos e foi para o Paraguai. Mas da onde do Paraná? Onde Nova Cantu, noroeste do Paraná, ali perto de Ubiratã. Perto de Pato Branco? Não, nada a ver. Não, é perto de Campo Mourão, mas perto de Londrina, essa região ali, né? Então ele migrou para o Paraguai e então eu fui migrante, né? Eu sempre tenho muita honra de dizer que o meu primeiro trabalho foi ser tradutor, intérprete, né? Porque quando eu comecei a ser alfabetizado, eu fui alfabetizado em espanhol. Então, quando eu ia no mercado com o pai e com a mãe, eu era o tradutor, né? Porque lá, fideu, macarrão, né? E deixa eu te perguntar, lá no Paraguai você aprendeu o Guarani também? Eu aprendi bastante. Hoje já faz muitos anos que eu saí do Paraguai, eu saí em 96, né? 97, mas eu tenho uma relação muito forte com a comunidade paraguaia. E aí domino parte ainda do idioma e consigo entender bastante. Isso é bom a gente falar, né? porque o Paraguai tem o Guarani como língua oficial, né, Paulo? Exato, exatamente. Também além do espanhol, né? Exato, e a gente tem lá no Paraguai a gente tem uma palavra que é muito forte, que pessoas que saíram de lá falam que é Rojaihu Paraguai, chama Paraguai, né? Eu escrevi um artigo quando eu tinha, eu acho que 21, 22 anos, que eu participava de um grupo que era chamado Juves, que era Juventude Imigrante, que tinha a ver com, você falou que entrevistou a irmã Rosita, tinha a ver com a congregação da irmã Rosita, que eram os calabrinianos, e eu escrevi um artigo justamente, na época, para a nossa província, falando, né, dessa experiência do jovem brasileiro no Paraguai, que tinha uma tremenda dificuldade assim, de dizer quem eu sou, né? Porque ao mesmo tempo que você torce para a seleção brasileira, que você torce para o teu time de futebol do Brasil, você grita Rojaihu Paraguai, né? Então éramos os famosos brasiguaios, né? E eu entendi o meu papel dentro da migração, porque quando eu estava no Paraguai, eu sempre falo que eu jogava futebol, assim, e nós jogávamos os brasileiros contra os paraguaios, né? Quando eu cheguei em Curitiba, em 96, foi no seminário filosófico lá de Curitiba, eu lembro que era um seminário internacional e tinha jovens de vários países, e aí alguém disse, vamos então o Brasil contra o resto do mundo, né? E eu fui lá, do lado brasileiro, e alguém me empurrou e disse, não, você é do resto do mundo. Então, eu acho que eu fui forjando a minha história dentro
dessa discussão, né? Da onde isso, eu quero voltar daqui a pouco essa história que é muito interessante, mas isso tem um pouco a ver com o sentimento de pertença, né? Sentimento de pertença, exato. O migrante, ele, como é que funciona isso na cabeça do... Ele tem um sentimento de pertença? Essa história aí, você foi jogar, você ficou no time do resto do mundo e não ficou no Brasil. Exato. Como é que funciona isso na cabeça? Você era jovem na época? Jovem, né? é toda uma questão de identidade mesmo, né? Quem eu sou, qual é a minha cultura, qual a importância da minha cultura, né? Então eu trouxe esse sistema sempre muito para a minha vida, né? E depois eu tive a oportunidade, entre 2013 e 2016, de ser o primeiro coordenador de política para a migração da cidade de São Paulo, no governo Fernando Haddad. Então eu tive a oportunidade de contribuir para aquele processo de construir... São Paulo é a cidade que mais recebe imigrantes no Brasil? É a cidade que mais recebe. Mais que Rio de Janeiro, mais sim, que... Sim. Hoje você tem cidades de fronteira, que digamos um ponto de chegada acaba tendo mais chegadas. Roraima, né? Exato. Mas naquela época ali, quando você pega os números onde os imigrantes permanecem, né? São Paulo continua uma cidade que tem o maior número de imigrantes. Mas aí uma das coisas que a gente fez justamente para valorizar essa questão do pertencimento, né, foi, por exemplo, reconhecer o patrimônio cultural dos imigrantes. Então, todas aquelas festividades que eram das comunidades migrantes, nós calendarizamos. Então, festa da La Cita da comunidade boliviana, colocamos no calendário. Né? Que legal. E para construir uma outra narrativa também para dizer para os migrantes que, poxa, aquela festa que é deles, que é onde ele traz toda a sua memória, a sua história, né, as suas raízes, mas ela também é uma festa nossa. Então, a gente dizia, não, essa é uma festa de São Paulo. Perfeito. Né? E hoje a gente discute isso, porque agora que estamos no governo federal, como é que a gente pode, né, realizar essas medidas que são simbólicas, mas para dizer, olha, vocês estão aqui, a cultura de vocês é nossa também. Porque eu acho que é isso ser brasileiro hoje. Né? É essa recepção de tantas culturas que chegam aqui, né? Isso que você contou desse festival lá que você colocou no calendário de São Paulo, etc. Esse festival, quando a gente fala de pertencimento e festival, a primeira coisa que vem à cabeça, o top of mind, é comida. Exato. A primeira coisa que vem é comida. Exato. Os relatos de imigrantes que a gente conversa, eles são muito fortes no quesito comida. Exatamente. Né? Interessante isso, assim. E quando você foi para o Paraguai, para quem não conhece, o Paraguai é nosso Paraguai fronteiriço, um dos países importantíssimos para o Brasil. O Paraguai tem uma comida diferente. Ele tem o que você lembra aí de quando você foi para o Paraguai? O que é diferente? É diferente mesmo? Você já estava ali quase na fronteira, né? Mas como é que funciona isso? Porque acho que a migração, quando a gente fala da comida, porque ela tem a ver também com a saudade. Né? E nós temos essa palavra no nosso português que é maravilhosa, que é a saudade. A comida, ela traz o cheiro, né? De onde você veio, de onde você veio. Então, ela tem muita memória. Eu acho que essa é a grande riqueza. Quando você olha para a própria alimentação mesmo, o migrante sempre vai reclamar, poxa, o brasileiro que está lá na Europa, cadê o feijão aqui, né? Então, a mesma coisa, um migrante que vem de outro país tem sempre essa... na comida, uma forma também de trazer, né, a sua história e a sua memória. Claro, do Paraguai, a sopa paraguaia, a chipa, né, que são, assim, que hoje está muito presente no meu tererê, né? Então, assim, existe... O tererê foi reconhecido, inclusive, pela Unesco como patrimônio imaterial. Você toma tererê até hoje? Tomo, claro. É mesmo? Tomo. Mas o brasileiro não conhece muito essas comidas. A gente conhece talvez o churrasco, né? Que é uma coisa que a gente acha que veio ali dos Pampas, talvez, do Uruguai. Até uma briga interessante, Paulo, você me permite falar. Quando a gente que viaja muito para fora do país, primeira coisa quando você conversa com alguém que não tem muita ideia do que é o Brasil, primeira pergunta é qual é a comida típica? Exato. Né? E é difícil você falar de uma comida típica do Brasil, porque o Brasil é enorme, né? Mas acabou ficando a feijoada. Né? Acabou ficando a feijoada. As comidas típicas do Paraguai são quais? Olha, você tem várias também, mas assim, são símbolos, né? Símbolos é a chipa e a sopa paraguaia. O que é a chipa? A chipa é uma espécie de um pão de queijo, né? É verdade. Que é feito de polvilho. Mas o mais interessante é a sopa paraguaia, né? Porque, para quem conhece a história do Paraguai, o Paraguai foi um grande país, né?
América do Sul antes da Tríplice Aliança. Dr. França foi o que criou o Paraguai independente nos anos 1840, né? E ele era um cara bastante teimoso, assim. Então, diz a lenda que ele recebeu um embaixador francês e pediu para fazer uma sopa para oferecer para esse embaixador. Só que aí fizeram uma sopa de milho. Só que esqueceram lá a sopa de milho e ela secou e virou tipo um bolo, né? E aí, então, ele ofereceu para o embaixador, isso aqui é uma sopa paraguaia, né? E aí o embaixador disse, mas isso não é uma sopa. Ele falou, não, isso é uma sopa paraguaia, né? E se tornou hoje um prato maravilhoso, que ele é feito de milho assado, né? E é chamado sopa paraguaia, mas ele é um bolo. Olha que interessante. Opa, e como é que você veio parar? Você falou que estudou Isso, filosofia em Curitiba, exato, né? Eu entrei no seminário no Paraguai. Né? Seminário para quem está nos vendo. Estudar para padre. Para estudar para padre. Quem exato, vai. Como é que funciona essa coisa de seminário, hein, cara? Você tem idade para entrar, para sair? Como é que funciona isso? Depende, né? Tem os centros vocacionais, os seminários. Eu entrei ainda no seminário menor, eu tinha em torno de 17 anos. Né? 17 anos mais ou menos, exato, você pensou, acho que eu tenho vocação para ser sacerdote. É sacerdote católico, né? Exato, são os padres. Mas o meu objetivo era assim, naquela época eu tinha aquela vontade de ser padre, mas o que me motivou a procurar o seminário foi a questão migratória. Olha só. Foi a questão migratória, né? E eu acho que, assim, depois que eu vim para o Brasil, eu fiz filosofia em Curitiba, depois estudei teologia em São Paulo também, mas o que me movia sempre era a questão da migração, né? Depois, quando eu decidi sair, né, tocar uma vida, constituir uma família também, eu continuei atuando no tema da migração, né? Então, meu primeiro trabalho nessa área foi justamente com o Serviço Pastoral aos Migrantes, que é o SPM, né, ligado à CNBB. Então, explica um pouquinho aí, a gente está ao vivo e também vai ficar gravado. Né? Eu tenho um monte de aluno que vai ver depois também, enfim, acho que você também explica um pouquinho o que é o Serviço Pastoral ligado à CNBB. O que é isso? O serviço é uma ação pastoral da igreja, porque você tem, dentro da Igreja Católica, tem as comissões episcopais, né? Existe uma comissão que se chama Comissão para o Serviço da Fé e da Caridade. Dentro dessa comissão tinha várias pastorais, né? Pastoral da Terra, Pastoral do Menor, Pastoral dos Nômades, etc. E tinha o Pastoral dos Migrantes, né? Então ele se constituiu como uma entidade filantrópica, né? Chamada Serviço Pastoral dos Migrantes, que está aí há mais de 40 anos, né? E o que é interessante porque o Serviço Pastoral Migrante ele une várias iniciativas, né? Tanto daquelas congregações que trabalham o tema de migração, como também de qualquer outra ação vinculada à Igreja Católica ou não que trabalha o tema da migração. Então foi o primeiro trabalho que eu tive ali. Depois... Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Aí depois eu fundei uma ONG que chama Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. Olha só, não, peraí. Centro, como é que é? Centro de Direitos Humanos. Centro de Direitos Humanos. E Cidadania do Imigrante. Puxa, que Cidadania legal. do Imigrante, que tem a sede lá em São Paulo, e também é uma ONG que tem uma referência, então, desde o início sempre articulada com organizações internacionais, né? Sobretudo organizações da França. Nossa principal... Na época, lá, o principal financiador era uma entidade da França, né, que era o Comitê Católico contra a Fome e pelo Desenvolvimento da França, CCFD. Eu acho que, a partir dali, eu tive uma experiência também de me colocar em contato com várias experiências ao redor do mundo de política migratória, né? Porque esse projeto francês me levou para vários países, para países africanos, para a América Central, para a Europa, né? E depois de ter passado pela essa experiência na gestão pública, até 2016, eu tive uma experiência também na Europa. Eu fiquei 4 anos na Europa, né? Então, aonde na Europa? Nos últimos 4 anos eu coordenei um projeto de uma organização francesa, né, que se chamava Organização Pastoral Universal, que tinha um projeto de articulação de políticas públicas locais. Né? Então, eu coordenei um projeto que envolvia 97 prefeituras francesas, que se chamava
é a Associação de Vilas e Territórios de Acolhida da França, né? E foi uma experiência muito boa. Mas esse projeto era para o que eu não entendi, era para receber os migrantes que chegavam. Como é que nasceu esse projeto? Você tem desde 2006 a discussão, acho que 2009 que começa a ser implementada a diretiva de retorno da União Europeia, né? Então os países da União Europeia eles fecham cada vez mais as fronteiras e endurecem cada vez mais as suas políticas migratórias. Quando eu estava na Prefeitura de São Paulo em 2015, eu fui convidado para fazer uma palestra em Paris sobre políticas locais. E lá eu conheci um prefeito de uma cidade chamada Grand-Saintin, que está na divisa ali com a Inglaterra. E ele estava lá em cima, então. Exato. Está lá na Normandia. Exato. E tinha muitos migrantes que estavam ali, refugiados, sobretudo, né? E o governo francês tinha fechado as portas, inclusive proibido até as pessoas de fazerem doação. Olha só. Né? Que é o que eles chamavam de criminalização da solidariedade. Então, quando a gente trocou a experiência, ele falou, poxa, aqui na França é diferente que no Brasil, mas eu acho que eu vou tentar construir uma política local. E ele disse uma frase que ficou conhecida na Europa, né? O nome dele é Damien Carême, né? Que ele falou assim, em nome dos direitos humanos dos imigrantes, a minha cidade está disposta a violar uma lei francesa, eu vou acolher os imigrantes. Depois ele até ganhou o Prêmio Norte-Sul de Direitos Humanos, que é otorgado pelo governo de Portugal. Hoje é deputado do Parlamento Europeu. Mas ele deixou um grande legado, porque daí ele entendeu também que, como era uma cidade pequena, ele precisava unir outras cidades. Então eles criaram essa associação de vilas ou cidades, né, justamente para trabalhar entre as cidades uma troca de experiência. Olha que bacana. E hoje é um projeto interessante, né? E nós queremos trazer esse modelo para o Brasil. Entendi. Né? A gente está até falando agora, entrando nas ações aqui do Ministério da Justiça, dentro do Departamento da Migração. Ô Paulo, conta aí pra gente o que você faz lá no Ministério da Justiça. Antes de entrar assim, você está trazendo, você já tem essa experiência, você já tem know-how. E hoje a gente passou por Nova Canto, pelo Paraguai, por Curitiba, por São Paulo, pela França, Portugal. Agora também, a gente está gravando esse programa em Brasília, viu, gente? Então ele agora veio direto do trabalho para cá e você está em Brasília. Exatamente. O que você está fazendo aqui em Brasília? Como é que é a sua vida aqui em Brasília? Então, eu fui convidado em fevereiro pela professora Tatiana, né, que é a nossa diretora lá do Departamento de Migração, na Secretaria Nacional de Justiça, para coordenar a política... Vamos lá. Dentro do Estado brasileiro nós temos o Ministério da Justiça. Posso falar? Por favor, beleza. Vamos dar uma para... Okay. Tem muito aluno de segundo grau, né? Tem muito... Vamos bacana. Lá. Eu fiquei sabendo que você já esteve lá como secretário executivo. Tive um tempo lá. Com certeza recebeu as nossas reivindicações lá para a mudança do Estatuto do Estrangeiro. Tudo que vinha deferia tudo. É um tema muito caro para a gente. A gente que gosta, né, Paulo? A gente que gosta desse tema, a gente se apaixona, né? E se entrega, né, cara? Exatamente, que era o Estatuto do Estrangeiro naquela época, né? Mas dentro do Ministério da Justiça, hoje, como é que está estruturado? Você tem a Secretaria Nacional de Justiça, que tem dois departamentos. Um departamento que cuida mais da questão o DRCI, né? E você tem um outro departamento que é o Departamento de Migração, né? Dentro do Departamento de Migração, nós temos 4 coordenações. Né? Uma delas é a coordenação do tráfico de pessoas, tem uma outra que é da migração laboral e tem uma outra que é a CG Conari, que é do refúgio, né? Que é onde se analisam os pedidos de refúgio. E temos a coordenação geral da política migratória. Né? Então, eu estou justamente na coordenação geral da política migratória. E aí que é interessante, que é onde está a mudança de política, né? Porque essa coordenação na gestão anterior era o cartório, praticamente, da migração, né? Onde você praticamente não tem equipe e você cuida de naturalização, apatridia e expulsão, né? Só que a professora Tatiana trouxe para essa CG justamente a condução da construção da política migratória, né? Então, dentro dessa nova construção, né,
tendo o secretário nacional como uma referência, né, para toda a pauta migratória, você tem a direção e tem essas coordenações. E aí, além dessa parte mais burocrática, eu estou cuidando da construção da nova política migratória, né, que nós estamos elaborando uma minuta de decreto, né, isso aí daqui a pouco a gente vai divulgar isso, mas é justamente a regulamentação do artigo 120 da Lei de Migração de 2017. E olha só que interessante, Rafael, nós encaminhamos, quando eu estava na Prefeitura de São Paulo, o Fernando Haddad, ele dizia assim, mas poxa, precisamos ter mais cidades que desenvolvam política migratória. Fernando Haddad, na época, era prefeito de São Paulo. Era prefeito de São Paulo. Uhum. Nós fizemos uma reunião lá em São Paulo com os 4 deputados que estavam cuidando da nova lei de migração lá no Congresso, né, que é a lei de 2017. A Bruna Furlan, Zaratini, e tinha Orlando Silva e tinha mais um, Newton, acho que era. Foram lá, conversaram, e nós apresentamos uma proposta de regulamentar um pacto federativo para a gestão migratória. Uhum. Então, entrou o artigo 120 da Lei de Migração, que ele diz exatamente assim: a Política Nacional de Migração será coordenada pela União e implementada em parceria com os estados, os municípios, sociedade civil, sindicatos, agências internacionais e, inclusive, até associações privadas, né? Você coloca essa... amplitude, né? Exato. E isso muda totalmente o paradigma, né? Porque, até então, quando você fala de migração, você remete imediatamente ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal, né? Então, com esse artigo, você dá uma outra conotação e você traz esses atores que já estão na política migratória, mas que não estão reconhecidos pelo Estado brasileiro, porque não dá para dizer que o município não está trabalhando com migração. Ele está, as crianças estão indo na escola, né? As mulheres estão fazendo o pré-natal, ou seja, as pessoas estão indo no posto de saúde. Enfim, tem uma vida toda ali na cidade que você precisa trazer para uma gestão compartilhada. E agora a gente está numa fase de regulamentação desse artigo, né? Então, o ministro Flávio Dino soltou uma portaria 23 de janeiro deste ano, constituiu um grupo de trabalho. Aí esse grupo de trabalho se reuniu ao longo de 2 meses. Composto de eixos, né? Tem vários eixos, né? Temos eixos da política migratória. Uhum. Ouvimos mais de 200 pessoas. 5. Maravilha. O eixo 5 justamente cuidava da questão internacional, dos brasileiros no exterior, que essa é uma outra novidade da política atual, né? Eu acho que tem essa questão do lá e cá. Eu gosto muito, imigrante de lá, imigrante de cá, porque eu acho que quanto mais a gente avançar nas políticas de imigração no Brasil, mais nós podemos também cobrar, né, para que se respeitem os direitos dos migrantes brasileiros que estão em outros países. E atendê-los também, né, aqueles que estão voltando, etc. Né? Então, acho que é um pouco dentro dessa estrutura. E aí a gente tem, né, um outro projeto que é muito importante, que é a construção de uma rede nacional de cidades acolhedoras. Que aí eu acho que é a ponte com esse projeto que eu comentava contigo lá da França, né, da gente construir no Brasil uma rede, né, que a gente possa, como Ministério da Justiça, como Departamento de Imigração, e convidar outros ministérios também a oferecer um pacote para essas cidades. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta que ela vem à mente, porque eu quero trazer um debate aqui que a gente trouxe num programa que a gente fez aqui sobre refúgio, e uma das coisas que apareceu na mesa foi o receio que alguns brasileiros têm por falta de conhecimento, né, do imigrante. Então, quando você me fala o seguinte, olha, o governo federal vai fazer uma articulação com prefeituras, né, para que essas prefeituras tenham um trabalho de colher o imigrante. Ok. Algumas pessoas que podem estar nos vendo agora ou depois, etc., podem dizer 2 coisas. Poxa, não vai atrair muita gente, não vai tirar meu emprego, não vai atrapalhar minha vida. E a segunda coisa é, poxa, por que não faz isso também para brasileiro? Né? Então são 2 coisas que eu boto essa batata quente para você responder para a gente. Quanto mais a gente esclarecer esse tipo de questão, mais a gente desmistifica esse tipo de questão. Exatamente. Eu acho que são várias coisas, né? Primeiro que a gente precisa reconhecer o lugar do Brasil na política econômica, também reconhecer o índice de desenvolvimento humano do Brasil.
né? A gente reconhecer que o Brasil é um país desigual, né? E que nós temos no Brasil muitas pessoas que estão no nível da pobreza, e é por isso justamente os programas que o governo Lula tem criado, né? Então, quando a gente faz essa reflexão com os migrantes, né? Trazendo para eles essa realidade brasileira e também os programas que o Brasil tem para combater a pobreza, então o que nós queremos, na verdade, é incluir os migrantes dentro dessa realidade. Então, tem fila no SUS? Tem, mas não vai ser por culpa do migrante, né? É porque existe fila no SUS, né? No entanto, é o melhor serviço gratuito de saúde que você vai encontrar no mundo. Sim, né? Eu vou te trazer aquele debate que você viu na Europa, né? Eu tenho familiares lá na Europa e tem muito disso. O imigrante tira meu emprego. Né? Isso é real? Isso acontece? Isso não é real, não faz nenhum sentido, né? Até porque, assim, várias coisas. Primeiro, que o migrante vai talvez tirar o emprego se a gente não documentá-lo, né? Porque aí ele vai se sujeitar a uma situação de trabalho análoga ao trabalho escravo e de exploração, né? Justamente por não estarem documentados e ter que alimentar a família, aceitar as condições que o brasileiro não aceitaria. Então, se nós temos uma política que garante o acesso em igualdade de direitos para migrantes e nacionais, primeiro que você já não tem essa questão, digamos, dessa concorrência desleal pelo trabalho, né? A segunda questão é que o migrante traz consigo também outras experiências, né? Uma vez eu debati com os japoneses, né? É um seminário sobre migração japonesa. Tinha um professor que eu esqueci o nome dele agora, mas alguém lembrou, né? Como na época que chegaram os primeiros japoneses havia toda uma questão estereotipada, né, de que isso seria negativo para a sociedade, etc. Só que ao longo do tempo, como isso mostrou, né, que a contribuição dos japoneses foi de extrema importância para o Brasil. Então, os fluxos migratórios, eles realmente transformam o país, transformam a cidade. Alguém pode dizer assim, mas Roraima, com a presença dos venezuelanos. Pronto. Roraima nunca teve a quantidade de serviços públicos para a população como tem agora. Né? Então, quer dizer, você está me dizendo que a migração, às vezes, ela pode até ser um fator de desenvolvimento local. Exatamente. Ao contrário do que o senso comum fala. Exato, e de melhoria dos serviços. Aí eu vou te dar mais 2 exemplos. Vou usar São Paulo, que eu conheço melhor. Em São Paulo, eu lembro que tinha uma unidade de saúde chamada Boracéia, no Bom Retiro, onde iam muitos imigrantes. Então, a população reclamava porque tinha muitos imigrantes ali. A prefeitura foi lá e contratou agentes bolivianos para trabalhar como agentes de saúde, para entrar nas casas, etc. Aí começaram a chegar os haitianos, foi lá e contrataram haitianos para fazer parte da equipe. Hoje, o Boracéia, ele é uma unidade de referência, que inclusive os turistas que chegam em São Paulo vão para o Boracéia, porque eles sabem que lá tem uma plaquinha em inglês, francês, espanhol, né? Em creole, tem vários idiomas. Tem uma experiência de uma escola também, do Infante, na região do Canindé, onde também teve alguns conflitos interculturais, e a escola tomou medidas de desenvolver política de integração. Então, trazer professores para falar sobre o Haiti, né? Então, hoje, aquela escola, você chega também, você tem a sinalização em vários idiomas, as crianças têm a possibilidade ali de aprender outros idiomas, né? Eu fui em Roraima em 2018, né? Tivemos uma reunião com um grupo de pessoas que eram contrárias à presença. Eu falei assim, mas cita um exemplo negativo da presença venezuelana aqui. Aí falou, pô, a minha filha tem 6 anos, já tem que estar falando espanhol. Eu falei, tá, mas que maravilha, né? Que a sua filha já está falando 2 idiomas, né? Então, quando você coloca na balança, você vai desmistificando. Muito legal. Né? Para quem está nos vendo aqui e ouvindo, Roraima é no extremo norte do Brasil e lá é na fronteira direta com a Venezuela. E a gente teve um fluxo migratório da Venezuela muito forte. Assim. Eu acho que é o maior número de fluxo no Brasil hoje. Como é que está a migração no Brasil hoje, Paulo?
Hoje, assim, os números do Brasil continuam sendo baixos comparado aos números mundiais, né? Nós temos pouco mais de 1,2 milhão de imigrantes regularizados no Brasil, né? Se a gente considerar os irregulares, um pouco acima disso. Mas a movimentação de entrada e saída é que está um pouco diferente do que anos atrás. O Brasil passou hoje a ser rota, né? Até 10 anos atrás o Brasil era de chegada. Então os migrantes vinham e ficavam no Brasil. Agora não, agora você tem tanto a migração haitiana, que tem um refluxo, né? Que continuam saindo do Brasil, e você tem por parte também da migração venezuelana, que fez um fluxo regional. Muita gente hoje retorna ao Brasil devido também às políticas complicadas na região, né? A gente sabe que tem um conflito ali no Peru também, então muitos venezuelanos acabam voltando. Então, entra por Roraima, circula o Brasil, acaba saindo pelo Acre e agora volta. E temos essa questão agora também dos afegãos, né? Que é um outro fluxo também de chegada de imigrantes, muito diferente das migrações tradicionais que a gente teve aqui, né? Então não é fronteiriço, idiomas, não é fronteiriço. Né? O que o Paulo está dizendo é que aquele país que todo mundo conhece, que é o Afeganistão, está vindo muita gente de lá, né Paulo? Exato. Essas pessoas estão chegando aqui por avião. Por avião, chega em Guarulhos, né? E aí coloca também assim, um grande desafio, porque também os equipamentos que existem de acolhimento, você imagina que só a Prefeitura de São Paulo, ela tem mais de 700 vagas específicas para imigrantes, né? Foi uma conquista isso também. Do advocacy, da sociedade civil, mas principalmente daquele governo Fernando Haddad que criou o primeiro centro de referência e atendimento ao imigrante e o primeiro centro de referência e acolhimento ao imigrante. Isso se expandiu. Mas esses centros eles estão preparados para trabalhar com aquela população migrante que vem para ficar na cidade. Então, você acolhe, você capacita, cria um programa de empregabilidade, você tem uma rotatividade das pessoas no abrigo, né? Agora a gente se depara com uma migração cujo objetivo é os Estados Unidos. Então o Brasil é só uma rota. E aí as pessoas vão para os abrigos e não saem para a inclusão social no Brasil, né? A saída é a rota. Então, para você ter ideia, né, no equipamento emergencial que o Ministério da Justiça montou em Praia Grande por conta do surto, né, que teve de sarna lá no aeroporto de Guarulhos, por lá passaram 220, 230 imigrantes. Vamos explicar isso que você está dizendo? Chegou 200, mais ou menos, de afegãos no aeroporto de Guarulhos. Exato. Né? Eles estavam com um problema de saúde, que é a sarna. Exato, a escabiose, né? Escabiose. Conta aí pra gente o que é isso, pra gente entender. Então, chegou... desde 2021 tem chegado os afegãos lá no aeroporto de Guarulhos, e é um fluxo que tem altos e baixos, né? Neste momento, ele está no nível mais alto, que é uma chegada numa média de 400 por mês, né? Que chegam e procuram um posto de atendimento humanizado lá em Guarulhos. Tendo vaga para abrigo, eles são encaminhados, do contrário, eles acabam ficando na parte interna do aeroporto de Guarulhos, acabam residindo lá numa área interna, né? Agora no finalzinho de maio, teve um surto de escabiose, que é popularmente conhecida como sarna, e então, claro, diante dessa situação, o Ministério da Justiça atuou e criou um equipamento emergencial em Praia Grande, onde foram levados, no total, 220 imigrantes que passaram por lá. Nisso tem homem, mulher, criança, idoso? Muitas crianças. Muitas crianças, são famílias, são núcleos familiares. E vem a família, né? Inteira? Vem a família inteira, vem mulheres grávidas, crianças recém-nascidas. Para ter ideia, nasceu uma criança no abrigo lá de Praia Grande, ou seja, em 15 dias que estava lá o abrigo. E essa já é brasileira? Brasileira, exatamente. Praia Grandense. Praia Grandense, E essa Praia Grandense, exatamente. Então, assim, e são desafios, né? Então, pensar como que a gente trabalha, né, para atender com dignidade essas pessoas, e como a gente prepara também para essa realidade, porque é uma realidade que
está aí sujeito ao tráfico de pessoas, né? Ao manejo dos coiotes. Então, assim, a gente não sabe como estão saindo para os Estados Unidos, mas estão chegando nos Estados Unidos, né? São perguntas Perfeito. que a gente deixa colocado, né? Então, muitos deixam a família e vai só o homem, por exemplo, né? Então, tem muitos desafios, né, para a nossa política migratória. Que bacana, que bacana. E esse decreto que você falou que vocês estão pensando, tem alguma coisa a ver com tudo isso que a gente está conversando agora? Total. Ou é? Com tudo, né? Porque um dos pontos mais importantes eu costumo dizer, por exemplo, o Brasil avançou muito, né? Você esteve lá no Ministério da Justiça, e naquela época a gente falava muito de regularização migratória. Né, de mudar a nossa lei de imigração. Nós éramos regidos pelo Estatuto do Estrangeiro de 1980. Né? Essa lei foi derrubada em 2017. Né? Então, era uma lei que tinha muita restrição. Tinha restrição, por exemplo, do imigrante fazer manifestações, passeatas, política de se sindicalizar. Era um subcidadão, né? Exato, ser diretor de uma empresa com visto temporário. Então, tinha todas umas complicações. Você muda com essa lei. E aí começa a avançar para as políticas de integração. Quer dizer, nós temos aqui deste lado as políticas de regularização migratória que precisam avançar, precisam continuar. Então, e nesse sentido, por exemplo, este ano, né, o Ministério da Justiça lançou a Portaria 38 para facilitar a reunificação familiar dos haitianos. Né? Hoje já são 25 mil haitianos que pediram a reunificação familiar por essa portaria. A gente está trabalhando para lançar uma portaria da CPLP, dos países, das comunidades de língua portuguesa, né? Tem um acordo de 2002, nós estamos regulamentando, né? Portugal já regulamentou, já reconheceu. Olha. Por esse acordo, Portugal já reconheceu a cidadania de mais de 100 mil brasileiros e de outros países. Então, nós queremos publicar essa portaria e estabelecer também um marco de livre circulação muito amparado no que é o acordo de livre circulação para os Estados partes do Mercosul. E com isso a gente possibilita que um número grande de imigrantes saiam da irregularidade e aqueles que venham possam vir já regularmente, né, para poder construir sua vida aqui com toda a dignidade possível. Né? E o que a gente enfrenta nesse decreto, principalmente, que é a falta de soluções que são, costumo dizer, soluções que duram ao longo do tempo. Né? A gente precisa avançar para políticas que não se terminem quando termina um governo. Né? Que sejam políticas de estados realmente. E a gente se inspira muito no modelo de São Paulo. Né? Não é porque eu estive lá em São Paulo, ou porque São Paulo é uma cidade grande, etc. Não. É porque justamente o modelo de São Paulo foi estabelecido por uma lei. Então você institucionaliza uma política pública. E tanto é que depois do Fernando Haddad passou João Dória, passou Bruno Covas, hoje está o Ricardo Nunes, e a política continua. Você tem lá a coordenação, isso, né? Você tem lá a coordenação, você tem o CRAI, você tem os centros de acolhida. Fiquei sabendo semana que vai ser lançado um novo CRAI, por exemplo, na Zona Leste, portanto ela continua avançando. Você vê, né? Políticas públicas boas, tem nada a ver com política eleitoral, né? Com ideologia. Exatamente. Né? É isso que a gente precisa compreender e avançar. Perfeito. Né? Quanto mais robustas, mais institucionalizadas sejam as nossas políticas, né? Porque a gente resolve no nível técnico. E você imagina que nós consigamos estabelecer uma rede nacional de cidades, mas isso com um protocolo de funcionamento. Como é que funciona, como que encaminha daqui para lá, né? Da onde que tem recursos para a gente. Numa crise como essa, afegã, crise como da Venezuela, você consegue resolver inclusive no nível técnico, sem precisar entrar nas vaidades, né, de você ter as discrepâncias políticas, né? Perfeito. Como a gente tem visto. Ô Paulo, você tocou num termo aqui que eu queria que você pudesse falar um pouquinho dele. Lá no começo, você falou da apatrídia. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é, né, e como é que o Brasil, como país, assim, dialoga com essa questão que é angustiante demais, né? Explica aí pra gente o que é isso.
Exato. O apátrida é uma pessoa que não tem uma nacionalidade reconhecida, né? Portanto, é difícil falar de um nível de vulnerabilidade, mas é uma das pessoas mais vulneráveis, porque ela não tem cidadania, né? Não tem um documento de identidade, né? Então, isso acontece muitas vezes porque o Estado não reconhece a cidadania dessas pessoas. Então, e hoje, no Brasil, nós temos apátridas. Por incrível que pareça, a gente possa imaginar que não tenha, mas nós temos, e temos também uma campanha agora de apatridia zero, né? Vai ser legal, a gente dentro da minha CG tem justamente a unidade de nacionalidade apatridia, né? E eu convidei justamente para a chefia dessa unidade uma antropóloga, né? Justamente porque eu achei que uma antropóloga era alguém interessante para entender também tudo que é a história do apatridia, para a gente dar visibilidade a isso. Perfeito. Eu até indico um dia. Claro, vamos com ela para aprofundar. Nos próximos episódios aprofundar de essa migrações temática, no porque Brasil eu acho vai ser. que é de extrema importância. Então a gente está trabalhando duramente com ela, né? Ontem ela fez uma reunião com a Defensoria Pública da União, inclusive para a gente rever a nossa forma de análise, né? Por incrível que pareça, no governo anterior, a maioria dos pedidos de apatridia eram negados, né? Então a gente quer incluir essa sensibilidade. A pessoa que está apátrida, ela vem e pede o quê? O reconhecimento de uma nacionalidade brasileira? O que a pessoa pede? Ela pede, existe o Estatuto da Apatridia. Então, no primeiro momento, ela é reconhecida como uma apátrida. Então, ela passa a ter um documento que é, como tem qualquer outro imigrante, só que ela tem direito a pedir a naturalização. Então, ela se naturaliza e ela recebe o RG brasileiro, né? Então, até ali ela tem documentos provisórios até se naturalizar. A gente vem discutindo, né, porque nós precisamos mudar a portaria de naturalização, sobretudo, né? E a gente vem discutindo também a possibilidade, porque, assim, o ideal seria que o apátrida, a partir do momento que ele fosse reconhecido, que ele já tivesse automaticamente a naturalização, sem precisar ficar 2 anos para depois ir lá e apresentar todo um fast track, né? Fast track aí, né? Exatamente, eu acho que é isso. Né? Quando eu falo, a gente precisa avançar nessa regularização migratória para tornar as coisas mais flexível, mais prático aí para os imigrantes, né? Muito legal. Uma última questão, a gente está chegando já no final do nosso podcast, do nosso programa. O nosso instituto aqui, que você está vendo aqui, Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade, tem esse nome aqui, Fraternidade. E a fraternidade, para a gente, assim, ela é algo muito mais da sociedade do que do Estado. A liberdade, ela depende muito do Estado, evidentemente. A igualdade depende muito do Estado. Mas a fraternidade é uma coisa da sociedade. Qual é o seu sentimento? A gente falou muito do Estado brasileiro, a gente falou muito do seu know-how advindo de uma prefeitura e agora você está no governo federal. Mas qual é o seu sentimento da sociedade brasileira em relação ao migrante? Olha, eu vejo a sociedade brasileira muito receptiva, né? Apesar de que às vezes você ouve por aí alguns comentários xenofóbicos, etc., e que muitos desses comentários são também por preconceito, né? Por isso que eu falava da necessidade da gente apresentar para o brasileiro a cultura dos outros povos. E por isso que é importante programas como esses, né? Exatamente. Quanto mais tiver, melhor, né? Exatamente, porque a ignorância que gera arrogância, o preconceito, etc. Então, eu acho que a gente precisa mostrar muito isso. Mas, olhando para fatos muito concretos, né? Para a questão Haiti hoje, da reunificação familiar. Então, os haitianos, quando chegaram no Brasil, a maioria das notícias eram muito negativas. Os haitianos estão invadindo o Brasil. Sim. Né? E isso tem a ver com o racismo brasileiro, com preconceito para as pessoas negras. Tem coro o racismo no Brasil. Né? A mesma coisa para os bolivianos, que são indígenas. Então, acho que a discriminação em relação ao migrante está muito relacionada a
a essa discriminação histórica do Brasil com as pessoas negras, LGBT, quem mais, com indígena, e de uma forma você transfere isso para as populações migrantes. Mas eu tenho exemplos assim, muito positivos da fraternidade. Então, na reunificação familiar dos haitianos, como eles estão inseridos em municípios do interior do Brasil, né? Eu tive outro dia em Nova Erechim, um município de 5 mil habitantes, tem 500 haitianos. Olha só. O município... Porque é Santa Catarina ou é Rio Grande do Sul? Santa Catarina. O município inteiro, né, estava mobilizado para fazer vaquinha, para ir lá na assistência social, cadastrar, para ajudar que esses imigrantes tragam as suas famílias, né? Recebi, por exemplo, demandas de Paranavaí, no interior do Paraná, também, tipo, o município inteiro mobilizado, porque eles conhecem lá um haitiano que está anos esperando a sua família. Então, a gente vê esses gestos, assim, que são muito, muito concretos, muito fraternos. A gente teve uma experiência, né, nessa questão afegã, por exemplo, que nós, quando criamos o abrigo emergencial em Praia Grande, né, que no início teve uma negativa de recebimento por parte da prefeitura de Praia Grande, então se estabeleceu um grande debate. Depois tudo isso se resolveu, se alinhou, e eu fiquei preocupado, a gente levando os afegãos para lá, para como é que a gente vai ser recebido pela sociedade de Praia Grande, né? E aí até teve um vídeo que eu citei na rede social, quando nós chegamos com os ônibus, tinha uma multidão na rua e as pessoas aplaudindo, né, que os migrantes estavam chegando ali. Então, eu acho que sim, a gente precisa avançar, precisamos fazer comunicação, precisamos trabalhar na conscientização, quebrando esses rumores, né? Na Espanha se fala rumores. Então, eu vi muito material interessante que são as campanhas anti-rumores, né? Que é você explicar para as pessoas que o imigrante não está aqui para tirar teu emprego, né? Que o imigrante não está aqui para te roubar, né? Que o imigrante não vai trazer doença, sabe, essas coisas bobas que às vezes a sociedade repete, né? E hoje, nesse mundo das fake news, isso é perigoso. Então, a gente precisa ter realmente informação e campanhas para enfrentar qualquer que seja em verdade em relação... Legal. O Papa Francisco, aliás, ele logo no início do papado dele, ele recomendou para que as pessoas revissem um filme chamado A Festa de Babette, na qual Babette é uma migrante, né, e demonstra como a população lá tinha muito, ora, fraternidade, mas ora também esse medo por preconceito que vem da ignorância. A ignorância, ela é a grande mãe, né, dos medos, do receio e dos rumores. Bom, acho que era isso para o nosso primeiro programa de Migrações e o Brasil. Paulo, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor. Os nossos ouvintes e telespectadores via YouTube podem rever esse programa várias vezes. Vocês notaram que tem N temas dessa situação. Acho que o Brasil te agradece, né, de você estar aí hoje no governo, uma pessoa tão esclarecida e com tanto know-how, e faremos mais programas com você, evidentemente. Acho que as portas estão abertas aqui do nosso instituto e também do nosso podcast para ouvir e comentar esse tipo de assunto que é por aí, né? Eu acho que é por aí, né, Paulo? É a gente esclarecendo e conversando sobre esse assunto. Paulo, muito obrigado. Deixo com você a palavra final. Não, muito obrigado, eu que agradeço, uma honra, né, participar do primeiro podcast, abrindo, né, essa janela tão importante, e são seguidores aqui, compartilhar, incentivar as pessoas para que participem também. Eu acho que não tem nada melhor do que terminar um podcast como esse repetindo, parafraseando o nosso presidente Lula, né? O presidente Lula, quando ele esteve lá em Roma, você mencionou o Papa, naquele encontro justamente, ele fez um pronunciamento, e nesse pronunciamento ele se questionou, né, dizendo que a migração ela é da natureza humana, né, que as pessoas migram porque é da natureza do ser humano buscar o que é melhor para si, né. E aí ele indagava se o dinheiro, se o capital financeiro circula livremente aí pelo mundo afora, então por que é que as pessoas não podem circular? Então acho que essa é uma mensagem muito profunda, né, de um itinerante que foi o nosso presidente Lula, e eu acho que
também dá uma senha, né, para onde que o Brasil deve ir com a sua política migratória. Então, agradeço ter participado aqui com vocês. E, bom, ficamos à disposição também, todo mundo que nos ouviu, para qualquer dúvida e qualquer construção conjunta. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, gente.